Olá a todos, que a doce paz do nosso Mestre Jesus nos envolva. O tema de hoje é o egoísmo e a caridade. Podemos ler mais sobre o tema no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos iniciar relembrando o que é o egoísmo. O egoísmo é um sentimento ou maneira de ser dos indivíduos que se preocupam com seu próprio interesse acima de tudo e de todos. Todos nós conhecemos pessoas que achamos que são egoístas e sabemos reconhecer o egoísmo. Reconhecemos facilmente aquelas pessoas que colocam seus interesses, opiniões, desejos e necessidades em primeiro lugar, mesmo que isso prejudique as demais pessoas, o planeta, a sociedade. Porém, a reflexão de hoje não diz respeito às outras pessoas, diz respeito a nós mesmos. Por isso, vamos usar o tema de hoje para refletir sobre o egoísmo e a caridade em nós. Deus nos criou simples e ignorantes, e para nossa conservação nos deu um instinto que é bom e necessário à nossa sobrevivência. Porém, do abuso desse instinto se faz o egoísmo. É o exagero para se conservar a si mesmo acima do necessário que alimenta no coração das pessoas o egoísmo. É o desejo de satisfazer sempre a sua própria vontade, além do necessário. O egoísmo, ele está presente em todos os círculos da nossa vida. Por exemplo, há o egoísmo familiar, quando nós auxiliamos, porém somente aos membros da nossa própria família. Mas será que nossa família está acima das demais famílias ou das demais pessoas? Há o egoísmo no ambiente de trabalho, quando recusamos ensinar aquele colega recém-contratado. Mas será que ele não necessita do emprego tanto quanto nós? Há também o egoísmo de raça, de gênero, de classe social, entre outros. O egoísmo é a causa geradora de muitos sofrimentos, mágoas, brigas, violência e guerras. O egoísmo, ele está ligado ao sentimento. Aquele que age de maneira egoísta enfraquece a sensibilidade no seu coração. E se ilude aquele que pensa que pode se ocupar neste mundo apenas da sua felicidade, porque a felicidade no nosso mundo está no bem, está em sacrificarmos o nosso egoísmo. A felicidade está na prática da caridade, que é justamente o oposto do egoísmo. Na caridade, pensamos primeiramente nos outros antes de pensar em nós mesmos. Entre as forças negativas do egoísmo, observamos aqueles que só fazem exigências. Entre as forças positivas da caridade, reparamos aqueles que renunciam a si mesmos pelo bem de todos. Se somos egoístas, buscamos acumular valores para nós próprios. Se somos caridosos, espalhamos os valores recebidos. O egoísmo é a fonte de todos os defeitos, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir o egoísmo e desenvolver a caridade deve ser o nosso esforço se quisermos evoluir e contribuir para a evolução do nosso planeta. Jesus nos deu os maiores exemplos da caridade.
jamais se recusava a auxiliar quem lhe procurava, fosse quem fosse. Socorria os enfermos, os necessitados, adúlteros, pecadores. Jesus dedicou toda a sua vida ao próximo. Além dos seus exemplos, Jesus nos deixou o seu maior mandamento sobre a caridade. Jesus disse: amareis vosso próximo como a vós mesmos, que é uma mesma maneira de dizer: fazer ao próximo tudo o que quiser que ele vos faça. Viver de acordo com esse ensinamento de Jesus é viver a expressão mais completa da caridade. O Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que existem 2 tipos de caridade: a caridade material e a caridade moral. A caridade material, muito necessária, auxilia na manutenção do corpo e nem todos têm condições ou recursos para ela. Mas existe a caridade moral, que pode ser praticada por todos, porque nada custa materialmente, uma vez que na caridade moral nós damos algo de nós mesmos. Como, por exemplo, quando ouvimos atentamente o outro sem o impulso de lhe interromper a palavra. Quando respeitamos as pessoas que adotam pontos de vista diferentes dos nossos. Quando damos atenção e não desprezamos as necessidades dos nossos semelhantes. Quando enviamos ao outro um pensamento edificante. Quando fazemos uma prece em benefício de alguém. Quando damos uma palavra amiga de ânimo e de conforto àquele que está desanimado. Saulo de Tarso, ou apóstolo Paulo, como é mais conhecido, também nos falou sobre a caridade. Ele nos alerta que a falta da caridade nos torna vazios por dentro. E ele reforça em seu texto que a caridade não se faz apenas com obras, mas com obras e sentimento. Disse ele ao povo da cidade de Corinto: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses. Não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade, as 3. Porém, a maior delas é a caridade. Nos tempos atuais, muitas vezes na correria do dia a dia, nos esquecemos dos ensinamentos de Jesus e de Paulo e descuidamos da caridade, deixando o egoísmo aflorar, contribuindo para as crises do mundo e para a inversão de valores morais. Mas não é isso que queremos. Queremos mais verdade que dinheiro. Queremos mais luz do que pão. Queremos mais amor e menos indiferença. Nós gostamos quando as pessoas são sensíveis ao que sentimos e às dificuldades pelas quais passamos.
Nós gostamos quando somos ouvidos, incentivados, consolados e apoiados. Mas o nosso próximo também gosta. O nosso próximo também necessita do nosso olhar e da nossa sensibilidade. É na caridade que devemos procurar a paz do coração, o contentamento da alma e o remédio contra as aflições da vida. Fiquemos atentos aos nossos sentimentos. Vamos receber, mas também vamos dar. Na nossa evolução, na medida em que nos afastamos do egoísmo e crescemos na caridade, vivemos melhor e experimentamos aquela paz e aquela elevação que tanto buscamos, porque a caridade é o amor em movimento. Obrigada a todos, graças a Deus.